esse assunto e trazendo sobre a natureza. Quero ler um texto da palavra de Deus em Números, capítulo 23, versículo 19, um texto bastante conhecido. Quero ler e logo após nós vamos, segundo a vossa atenção e oração, trazer este tema, meditar nele, baseado no texto e em outros textos que passaremos a ler. Números, capítulo 23, versículo 19. Gostaria que vocês repetissem comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como estamos e pretendemos, não é, nosso desejo, falar sobre a natureza das promessas de Deus. A natureza das promessas de Deus é um tema rico e profundo, que revela muito sobre o caráter de Deus. Gostaríamos que vocês repetissem esta parte para ficar bem guardado. Diga comigo: a natureza das promessas de Deus é um tema muito rico, porém profundo, que revela o caráter de Deus e também a relação, o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Amém? Então, pensando nisso, nós já ouvimos muito falar sobre promessas. São declarações, houve várias definições, mas todas têm o mesmo fim de revelar um compromisso feito por uma pessoa, por Deus, indicando a intenção de realizar ou garantir algo no futuro. Quem diz amém? A promessa pode ser feita por uma pessoa, pode ser feita pelo próprio Deus, porém, ela tem exatamente a intenção de realizar alguma coisa no futuro. Na Bíblia, as promessas de Deus referem-se às garantias que o próprio Deus dá a nós, aos seres humanos, baseado, que garantia? Essa garantia é baseada na sua fidelidade, também no seu amor e no seu poder, porque a Bíblia declara que para Deus não há nada impossível. Então, essas promessas, na verdade, referem-se a garantias que Ele dá ao ser humano, tanto baseada na sua fidelidade, no seu poder e no seu amor. Essas promessas, preste bem atenção, essa introdução é importante, ela pode incluir segurança, promessa de segurança, provisão, consolo, direção, entre outros aspectos também relacionados entre Deus e o seu povo, não é, com a humanidade. Então, Deus pode fazer promessas de segurança,
e proteção, estamos falando de proteção, promessas de provisão também, de consolo, direção, salvação. Quantas vezes ele promete salvar? Quem diz amém, não é? Salvar parentes, o marido que não é crente, a esposa, o filho, não é? O genro, a nora, o vizinho. Quantas vezes você tem escutado, numa hora que você precisa, Deus dizendo: eu vou salvar. Você não tem que fazer nada, eu vou salvar. É Deus dizendo: eu vou tomar a providência, do meu jeito, da minha forma, não é? E, portanto, essas promessas são seguranças, garantias que Deus dá aos seus filhos, e a gente fica feliz, contente, porque foi Deus que falou, e se Deus falou, está falado, como a gente sempre diz, não é? Isso ocorrerá tal qual Deus tem falado. Nós vamos ver algumas principais características e aspectos da natureza da promessa de Deus. Algumas coisas são muito importantes e eu vou começar com a fidelidade, não é? As promessas de Deus, né, têm esta característica, esta natureza. Ela procede exatamente de Deus, e Deus é fiel. E, portanto, as promessas de Deus são fiéis. Pode repetir comigo? As promessas de Deus são fiéis. Então, a fidelidade, né, faz parte quando nós nos reportamos às promessas de Deus, está logo ligada à nossa mente a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Deus é fiel, e todo mundo pode repetir o que eu vou dizer: e cumpre o que promete. Amém? Diga comigo: Deus é fiel, e cumpre o que promete. Com isso eu estou dizendo que a sua palavra não falha. A palavra que sai do coração de Deus, da mente de Deus, para o seu coração, ela não falha. Se ela sair de alguém, vai falhar. Se alguém falar em nome de Deus e não ser Deus, vai falhar. Mas se a palavra sair de Deus, ela não falhará. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o seu papel. Glória ao nome do Senhor. Por isso, eu li esse texto de Números, de 23, 19, que diz: Deus não é homem. Eu disse, se a palavra sair de um homem, pode falhar. Mas a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta. Se alguém falou e não se cumpriu, aí você tem que buscar a Deus para saber e Ele confirmar se foi Ele ou não. Então nunca é bom a gente ficar com a primeira palavra, só com uma palavra, só com um direcionamento. O crente, ele tem de Deus, não é, exatamente a responsabilidade de provar. A Bíblia manda provar se o que a gente ouviu é ou não de Deus. Se foi de Deus, vai se cumprir na hora certa, no tempo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então repita comigo, se você crê que é assim, diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória ao nome do Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, reportando-se ao Deus de Israel, diz aqui: aquele que é a força de Israel. Veja que palavra linda:
não mente, nem se arrepende. A mesma palavra de número, não é? Aquele que é a força, é o guardador, é o guia, é a glória de Israel. Tem uma outra versão que diz: aquele que é a glória de Israel, ele não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Glória ao nome do Senhor. Então, a fidelidade de Deus está sendo glorificada nesta noite. Não é? As promessas de Deus, nós não podemos ouvi-la, nem falar sobre elas, sem estar certos da sua fidelidade. O crente, ele louva a fidelidade de Deus, e nós já cantamos aqui hoje, não é? A sua fidelidade. E, portanto, Deus é fiel. Claro, não vale apenas a gente cantar a fidelidade de Deus para nós. É importante também que respondamos com a nossa fidelidade, com a nossa lealdade a Deus. E, portanto, as promessas de Deus têm essa característica: fidelidade. Amém? Então pode dizer uns aos outros, diga: as promessas de Deus têm esta característica: fidelidade. Porque Deus é fiel, Ele cumpre o que promete, e a sua palavra não falha jamais. Glória ao nome do Senhor. Outra característica das promessas de Deus é a imutabilidade. Diga: imutabilidade. As promessas de Deus não mudam com o tempo, com as circunstâncias, não é? Passa-se o tempo, venha o que vier. Podemos passar por diversas circunstâncias na vida, mas as promessas de Deus não mudarão com o tempo, nem com as circunstâncias. Por quê? Porque Deus permanece constante. Repita comigo: Deus permanece constante. O que é que a Bíblia diz sobre Deus? Não é? Em Isaías 43, verso 13. Lá tem uma expressão muito importante, não é? Ainda que houvesse dia, eu sou. Veja a constância de Deus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em nenhuma época, em nenhum tempo, falando Deus e querendo Deus, não há quem possa impedir o seu trabalhar. Existem situações que Deus fala e a palavra de Deus se torna como uma ação constante na vida de quem ouviu a palavra, de quem recebeu. É algo que o alimenta. E Deus faz com que a sua palavra esteja como algo, um alerta constante na vida do crente. Isso faz estar firme, o traz conforto, não é? Lhe dá conforto, alegria, um viver vibrante, porque constantemente Deus está trabalhando em nosso favor. Quem já sentiu isso na sua vida? Deus trabalhar constantemente. E parece que você, por um pouco de tempo, não é? Parece esquecer, mas logo Deus volta a lembrar, de forma regular. Não é verdade? De uma forma tão regular que você diz assim: Deus não se esqueceu. Deus, Ele não está se lembrando, não. Ele não se esquece. Ele apenas está lembrando você. Não é verdade? Nos está lembrando daquilo que Ele falou. E com isso, Ele trata de dizer que Ele permanece constante.
ele permanece em ação. O nosso Deus, ele jamais perde a sua ação. Ele está constantemente em ação. O escritor aos Hebreus, falando sobre esse aspecto, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Se eu não dissesse mais nada, já a primeira expressão está falando de uma continuidade. Ele é o mesmo. Se eu não repetisse, não completasse o texto, ele é o mesmo. Aí o texto diz: ontem, hoje e eternamente. Quem diz amém? Então enche a boca e diga: Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo. De ontem, do passado, dos nossos pais. Amém? Aquele que começou, aleluia, não é? Na igreja primitiva, ele é o mesmo. Ele não mudou. E quando diz ele é o mesmo hoje, isso aí dá, na verdade, uma continuidade, porque amanhã você vai dizer ele é o mesmo hoje. Depois de amanhã, você vai dizer ele é o mesmo hoje. Daqui a 10 dias, ele é o mesmo hoje. Daqui a um ano, você vai dizer ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. Enquanto você viver, cada dia você estará dizendo: o nosso Senhor é o mesmo hoje. Quem pode glorificá-lo por isso é o mesmo. Hoje e o será eternamente. Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: porque eu sou o Senhor. Expressão muito forte. E ele diz: não mudo. Ele está dizendo: eu sou constantemente, continuamente o mesmo. Eu sou o Senhor. Ele está utilizando um artigo definido com muita força para falar dele mesmo. E com ele não há outro. Que Senhor haveria com ele? Que Deus haveria para que pudéssemos equiparar a ele? Mas ele pode dizer: eu sou o Senhor e não mudo. Glória ao nome do Senhor. Não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Você lembrou que eu disse o cuidado constante de Deus? Por isso vós, ó filhos de Jacó, Israel de Deus, vocês não são consumidos, porque eu sou o vosso Deus e eu não mudo. É a causa de não sermos consumidos. É a causa de estarmos de pé. É a causa, é o motivo de estarmos glorificando a Deus, de termos força espiritual, renovação, alegria, não é? Caminhando como um soldado que está lutando a cada dia. E, portanto, é o Senhor que nos está livrando e nos dando vitória em nossas batalhas. Glória ao nome do Senhor. Diga comigo: porque eu sou o Senhor. E eu não mudo. Por isso vós, diga você, nós não somos consumidos, destruídos. Quantas vezes nos quiseram destruir? Quantas vezes partiram e disseram assim: vai ser hoje, hoje é o fim dele, hoje é o fim dela, hoje vamos dar um basta nesta congregação, nesta igreja, neste povo, mas não puderam, porque o Senhor nunca permitiu, nos deu a vitória. Glória, é a sua imutabilidade, é o seu cuidado constante. Se você amanheceu o dia, está na luta, levante a mão para o céu, agradeça a Deus,
porque você vai trabalhar, vai passar um dia lutando, e quando terminar esse novo dia, volte para casa, e quando voltar, agradeça ao Senhor e diga: Senhor, Tu tens estado comigo ao meu lado, aleluia. Esta é a razão porque eu estou de pé. Quem gostaria de agradecer a Deus o motivo de estar de pé? Oh, glória ao nome do Senhor. Você pode estar chorando, mas está de pé. Você pode estar passando por luta, mas está de pé. Você pode até ser um soldado ferido, mas você está de pé, aleluia. Você pode ter passado por momentos complicados na vida, mas o Senhor te sustentou até aqui. São as suas promessas que não falham, a imutabilidade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Se Satanás pudesse, já me teria matado, ele teria destruído. Quantas vezes ele alvejou, quantas vezes a seta maligna foi em sua direção, coisas que você nem viu, nem percebeu, mas a mão de Deus esteve trabalhando ao teu respeito, aleluia, dizendo a você: eu te guardo, eu te ajudo, aleluia, eu sou a tua proteção, seta nenhuma maligna chegará à tua tenda, aleluia, nem ao teu coração, porque eu, o Senhor, não mudo, e portanto vós sereis poupado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Não vos trarão dano algum, vocês não serão consumidos. Glória ao nome do Senhor. O outro aspecto das promessas de Deus é o seu amor. Diga comigo: o seu amor, a sua bondade. Eu posso afirmar que as promessas de Deus são baseadas, ela tem como base a sua bondade, o seu amor. Porque você olha para você e diz assim: quem sou eu para merecer? Porque Deus me fez tamanhas promessas. Quem sou eu para receber tamanha promessa da parte de Deus? Não é? Quantas vezes eu pensei na impossibilidade de tal coisa ocorrer, de tal promessa. Eu não saí gritando: olha, Deus me fez promessa, Ele disse que vai me levantar, vai abrir a porta, vai... Eu não saí falando, mas eu achei até, em alguns momentos, até impossível de tais coisas ocorrer, porque foram promessas grandes da parte de Deus para a minha vida. E quantos de vocês já receberam promessas assim, tão grandiosas? Mas isso é fruto do amor de Deus, aleluia, não é da sua capacidade, porque mesmo quando você não possa, Ele te capacita antes, Ele te prepara antes. Lembra das mensagens do processo, do preparo, que muitas vezes Deus fala com tempo, não é? Bem antes, mas Ele leva você por um processo, vai lapidando a tua vida, vai preparando a tua vida, vai te dando maneiras e forma de trabalhar. É verdade, uma hora você era tirado, parecia que não sentia nenhuma dificuldade, e de repente você passa a depender de Deus e dizer: Senhor, o teu grande amor para comigo é algo notável. Eu nem mereço, nem posso, nem tenho condições em mim mesmo, em mim mesma, mas se tua mão for comigo, se a tua presença for comigo, oh glória ao nome do Senhor, eu poderei fazer a tarefa que tu estás colocando nas minhas mãos, aleluia. Eu poderei chegar a bom termo, eu poderei chegar a contento, com eficácia, no final de tudo, se o Senhor me ajudar, aleluia. Aí o crente fica na dependência, e aí a sombra, o poder, a graça, a presença mesma do Espírito Santo vem até nós, e a gente se sente capacitado pelo Senhor.
Quem levanta a mão para adorar a Deus por isso? Fruto do amor de Deus. Se você recebeu uma promessa de Deus, não saia gritando, não saia aí dizendo, nem exclamando, não é? Como se você fosse um gigante, não. Você vai depender de Deus. Você não é melhor do que os outros, porque recebeu uma promessa. Você não é maior do que ninguém, porque recebeu uma promessa. Porque entre os teus irmãos, na tua casa, Deus te fez uma promessa. Você não pode se sentir melhor do que ninguém, não é? No dia que eu ouvi de Deus, dentre os filhos da tua mãe, eu te reservei para a minha obra, para a missão, para a obra missionária. Eu não me senti maior do que nenhum dos meus irmãos, mas eu senti uma responsabilidade muito grande, muito forte no meu coração. Tem gente que parece que fica um super crente, não é? E arrotando e soltando fumaça pela boca. Não, fica calmo, aquieta-te, espera em Deus, porque Deus é quem vai te capacitar. Ele vai te capacitar para pregar se você não prega, para ensinar se você não ensina. Ele vai te capacitar para dirigir se Ele fez a promessa. E se alguém chegou perto de você e disse, olha, prepara-te que tu vais dirigir um ciclo de oração. Você olha e diz assim, eu não tenho condição, mas o Deus que fez a promessa, no seu grande amor, na sua bondade, glória ao nome do Senhor, Ele vai preparando você para a hora certa. Quem dá glória ao nome do Senhor? Não precisa chegar para a esposa do pastor e dizer, olha, Deus me fez uma promessa que eu vou dirigir ciclo de oração. Não precisa dizer para o pastor, Deus me fez uma promessa que eu vou ser pastor. Não precisa. Não precisa chegar para ninguém. Basta que você fique debaixo da bondade de Deus, do grande amor de Deus, que vai preparando a tua vida, preparando-te para quando chegar o momento, você está, aleluia, como um instrumento bem afinado, bem preparado. E quando o dono do instrumento, que é o Senhor, te chamar para te utilizar, Ele vai se alegrar e vai dizer, o instrumento está preparado nas minhas mãos, aleluia. Ele se deixou ser preparado por mim. Isso é, diga comigo, é a bondade e a misericórdia de Deus, desejando o nosso bem-estar. Quem diz amém? A nossa felicidade, né? Porque quando a gente começa a trabalhar e fazer bem a obra de Deus, isso alegra o nosso coração. Quem diz amém? Quem continua alegre assim quando vê Deus operar, não é? E agradecido, não é? As promessas, porque Deus amou o mundo. Olha aí o grande amor de Deus. Ouvimos várias vezes, não é, essa expressão aqui durante o nosso encontro. Porque Deus amou o mundo de tal uma maneira, e não se pode expressar, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o início de Deus amou o mundo de tal maneira. Em Romanos 5:8, você pode até acompanhar na Bíblia, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Quem pode repetir de uma forma bem forte? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhe um para o outro e diz, onde nós estaríamos? Onde você estaria se não fosse o amor de Deus? As promessas baseadas no seu amor. Quem você seria? Hoje você está aqui glorificando a Deus, fazendo parte
do coral, outros sentados aqui no púlpito, outros servindo a Deus, assim como Deus o tem chamado, e Ele está levantando a mão, como eu vou levantar a mão e dizer: Senhor, é o teu grande amor, aleluia, para com a minha vida. Seu grande amor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Olha o amor de Deus, amém? Até pegando coisas, né, que às vezes podem não ser nem tão agradáveis, mas o grande amor, a bondade de Deus faz com que todas as coisas contribuam. Diga comigo: contribuam para o bem daqueles que servem, que temem a Deus. Quem crê nesta promessa? Você crê? Quem crê? Levante a mão bem. Você crê que Deus torna, aleluia, até coisas desagradáveis, momentos desagradáveis da vida, coisas que você olha assim e diz: olha, não sei como será, como vai ser. Aí de repente Deus transforma, Deus muda o quadro. Oh, Deus trabalhando, é porque Ele prometeu fazer assim. Glória a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo assim: Deus, eu te amo. Eu te amo. Mas eu sei que o Senhor me ama. E eu sinto o teu amor para comigo. E esta é a causa da minha alegria. Aleluia. De eu poder nesta noite, aleluia, falar do teu amor, falar da tua bondade, aleluia. Diga a Deus, diga: Senhor, deixa-me te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade. Oh, glória a Deus. Você foi batizada com o Espírito Santo, amor de Deus. Você está falando em outras línguas, o amor de Deus, a bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Você estendeu a mão, Deus curou, bondade de Deus, favor de Deus. Aleluia. Você orou, Deus abriu a porta, a bênção chegou na tua casa, bondade de Deus, promessa de Deus. Pode glorificar a Deus. Abre a porta para que haja mais cumprimento da bondade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A bondade do Senhor para conosco. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Outro aspecto, para não demorarmos muito, é a soberania de Deus. Se eu digo que Deus é soberano, a sua vontade, diga comigo, a sua vontade prevalece sobre toda e qualquer situação. Se eu estou dizendo que Deus é soberano, eu estou dizendo que a sua vontade prevalece. Quem diz amém? Quem gosta disso? Que a vontade de Deus prevaleça. Quem gosta disso aqui? A vontade de Deus deve prevalecer sobre toda e qualquer situação. E quando eu estou dizendo isso, é que Deus está garantindo que suas promessas sejam cumpridas. Quando eu falo da soberania de Deus, eu estou dizendo que Deus garante. Diga: Deus garante que as suas promessas sejam cumpridas. Elas serão cumpridas. Passarão os céus e a terra. Mas como é que está escrito? Mas as tuas palavras não passarão.
Vamos dizer com louvor, levante a mão, as tuas palavras não hão de passar. As tuas palavras são fiéis. As tuas palavras se cumprirão, aleluia. Porque Deus, na sua soberania, Ele não só fala, Ele não só se relaciona com o homem, Ele garante o cumprimento das suas promessas. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. No livro do profeta Isaías 14, 24, tem uma expressão que diz: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: certamente como pensei, assim sucederá. Quem dá glória a Deus? O que é isso? Garantia da soberania divina. Ele está garantindo que assim como Ele falou, acontecerá. Aconteça o que acontecer, da forma como Deus falou, assim será. Glória a Deus. Alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Quantas vezes eu ouvi Deus falar e Ele cumpriu na íntegra. Oh, glória a Deus. E eu não sou daquele que, quando escuto a primeira palavra, eu vou atrás. Não, eu fico lutando. Eu fico esperando até o momento que Deus fale comigo. Ele não tem obrigação nenhuma, mas eu creio. Deus não tem obrigação de falar quando eu quero, nem do jeito que eu quero, mas eu fico lutando com Ele. Senhor, Tu não tem obrigação nenhuma, mas eu queria ouvir a Tua voz. Eu queria que Tu falasse comigo pessoalmente. Oh, glória ao nome do Senhor. Ora, baixeremenado. Não tem nada melhor do que a gente ouvir a voz de Deus pessoalmente, individualmente. Você e Deus, aleluia. E Deus entra no teu quarto, é lá no teu carro, é lá no teu trabalho. Você está ligado no trono da graça de Deus, e Deus vai lá e diz: eu estou aqui para falar contigo. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quantas vezes Deus tem velado pela sua palavra, como está escrito na sua fala com Jeremias: velo pela minha para a cumprir. Glória ao nome do Senhor. 24, 3, ainda do profeta Isaías, palavra de Deus, diz assim: de todo se esvaziará a terra, falando da terra lá do povo de Israel, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essas palavras, ou essa palavra. O profeta dizendo: não fui eu, foi o Senhor. Os profetas da antiguidade, eles não diziam assim: eis que eu sou Deus. Não. Ele vinha: assim diz o Senhor. Que autoridade. Amém? Palavra do Senhor. Ele recebiam por sonho, revelação. Ele recebiam em algum momento a palavra, mas esperava a hora certa de entregá-la. E quando eles iam entregar a palavra, era uma autoridade tremenda. Ele se levantava e dizia: assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E tem mais uma coisa: a palavra do profeta era temida. Naquela época era um ministério tremendo. Quando um profeta chegava, o povo já estava: é de paz a tua vinda? Que palavra Deus tem para nós? Qual é a palavra que Deus tem em Samuel para nós? Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque a palavra se cumpre na íntegra. Aleluia.
A palavra do Senhor é fiel. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A soberania de Deus. Josué capítulo 21, versículo 45 diz: palavra alguma falhou. Repita comigo: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Veja que expressão curta, porém contundente. Diz assim: tudo, diga tudo, se cumpriu. Tudo, soberania de Deus. Tudo. Ele está aqui, na verdade, enumerando. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quem dá glória a Deus. As promessas também dá esperança e alívio. Veja a natureza das promessas de Deus. Diga comigo: as promessas de Deus produz esperança e alívio. Diga ainda: as promessas de Deus oferecem consolo, alegria, esperança nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade. As promessas de Deus traz alívio, tranquilidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56 diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada deitar-me faz, em verdes leva-me mansamente às águas tranquilas, às águas de repouso. Oh, aleluia. Quem sabe Ele está dizendo para quem está com o coração inquieto: aquieta-te, minha filha, aquieta-te, meu filho, eu te faço descansar. Oh, aleluia. Em meio às suas dores, às tuas inquietações, em meio às turbulências da vida, eu te dou repouso, um coração quieto, tranquilo, e ainda você sai aquietando os outros. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Adore ao Senhor, aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo tudo que diz. Aí diz aqui, 8:56 do primeiro livro dos Reis: nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés. Quem diz amém? Nenhuma palavra. Palavra de Deus, aleluia. Como isso dá alento, como isso dá alívio, amém. Quem estiver precisando desta palavra, leve com você, porque esta palavra, esse desejo de falar esta noite, foi para complementar alguma coisa que Deus precisa falar ainda ao seu coração e dizer: eu te dou alívio, através das minhas promessas, eu te faço descansar. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem já escutou Deus dizer: descansa em mim, descansa nas minhas promessas? Quem já ouviu expressão assim? Quem já ouviu? Descansa.
Oh, aleluia! Para que tanta inquietação? Oh, glória ao nome do Senhor. Não é verdade? E aquilo vem tão bom, vem num momento que às vezes estamos agitados, correndo de um lado para outro. E aí o crente vai para casa e diz: agora sim, eu vou dormir hoje, não vou precisar nem de remédio. Ontem eu tomei melatonina, mas hoje não vou precisar não. Hoje o meu coração está sossegado. Oh, glória ao nome do Senhor. As promessas de Deus nos faz descansar. Se eu perguntar aqui, quem tem promessa de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas por que você está agitado? Por que está tão agitada? As promessas de Deus te faz descansar. Quem diz amém? Quem diz amém? Descansa, minha filha. Essa foi palavra de quem? De quem? Noemi para Ruth, não foi? Foi esse? Descansa. Oh, aleluia. Diga à sua companheira: descansa. Descansa. Recebe a palavra. É Deus que está falando ao teu coração, está ministrando lá no íntimo, lá na tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Não te preocupes. Aleluia. Vai ter um momento mais complicado, vai ter um momento mais difícil, mas o Senhor te fará descansar naquela hora mais difícil. Às vezes a gente pensa que está tudo acabando e vem uma rebordosa. Quem já não passou por isso? Quem já passou por isso? Você já está quase fazendo o culto de ações de graça. Já está quase preparando o bolo, o refrigerante, para dar no dia do culto de ação de graça. Aí vem uma rebordosa. Vem um momento mais complicado. É aí onde Deus se manifesta e diz: descansa. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem dá glória ao nome do Senhor. Diga comigo: as promessas de Deus também é um cuidado divino de relacionar-se conosco. É um meio que Deus se utiliza para relacionar-se conosco. Através das suas promessas, Ele tem se relacionado conosco. As promessas de Deus refletem, escute bem essa expressão, as promessas de Deus refletem a sua intenção de conectar-se conosco. Quando Deus fala, Ele não só te faz uma promessa, Ele entra em contato com você, Ele se relaciona com você. Você já parou para analisar que coisa tremenda, que coisa espetacular, um Deus tão grande, tão imenso. Ele se inclina e diz: eu vou me relacionar agora com a irmã Ana, com a irmã Maria, com a irmã Jane, com o irmão Pedro, irmão Manuel, irmão Edmilson, irmão Tomás. Quem diz amém? Não sei se tem alguém lá. Eu vou me relacionar com ele, eu quero. Deus faz questão de se relacionar conosco. Quem sabia disso? Se você não sabe, eu vim esta noite para te dizer isso. Hoje aqui, Deus colocou no meu coração esta palavra: Deus faz questão de se relacionar conosco. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele quer se relacionar conosco. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei, o próprio Deus dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Que coisa linda. Feche seus olhos e diga: eu bem sei. Repita comigo com os olhos fechados: eu bem sei. Deus falando ao seu coração: eu bem sei os pensamentos
que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Levante a mão e adore ao Senhor. Oh, você não imagina o que Deus pode fazer, está fazendo, ao você ouvir esta palavra lá no seu coração. Ele está dizendo: eu tenho algo para me relacionar com você, eu tenho pensamentos ao vosso respeito, eu tenho algo para te dizer, para falar. Eu quero só que você pare e me dê tempo. Porque você anda tão agitado, agitada? Pare um pouco. Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu preciso falar contigo. Eu tenho pensamentos excelentes para te revelar. Está no meu coração, eu quero revelar. Eu tenho algo para falar, para te dizer, aleluia, algo que eu quero cumprir na tua vida, mas você não quer ouvir. Você não para ouvir. Você corre, sai de manhã, de meio-dia, e se agita, e fala, e reclama, e vai para lá, vai para cá, e o dia passa, você está cansado, cansada à noite, e Deus dizendo: eu quero falar contigo. Eu tenho pensamentos a teu respeito. Alá, xarebecanda, lahamas. Você está cheio de propósito, cheios de pensamento que não são os meus, cheios de vontades, mas não são a minha, não é a minha vontade. Mas eu tenho algo para te revelar, eu tenho algo para te dizer. Para um pouco. Deixa de lutar sozinho, deixa de lutar sozinha. Para que desperdício de forças? E Deus quer falar, e quando Ele falar, oh glória ao nome do Senhor, Ele vai mover as águas, Ele vai mandar o vento, Ele vai assoprar o vento do seu espírito. Ele vai fazer como lhe apraz, Ele vai fazer como Ele quer na tua vida. Não é do teu jeito, não é da tua forma, e você até fica com raiva, fica só lá, não é, falando só pelos cotovelos, porque não é da tua forma, não é do teu jeito. É que Deus, Ele tem uma maneira de te frear. Ele tem uma maneira de dizer basta. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero falar contigo. Quem está sentindo o toque de Deus, do Espírito Santo, aleluia. As promessas de Deus não é simplesmente palavra, é relacionamento. Tem gente que pensa que Deus fala e vai embora assim, parece que não tem responsabilidade com o que Ele fala. Não, as promessas de Deus é relacionamento com o homem. Relacionamento. Aleluia. 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 Concluindo, as promessas de Deus se cumprem no tempo perfeito de Deus. Diga comigo: as promessas de Deus, elas acontecem, elas se cumprem no tempo divino. Diga comigo: o tempo divino é perfeito
que pode ser diferente do nosso sentimento. Quem diz amém? Amém. Isso é o que choca muito o crente na atualidade. É porque as promessas de Deus acontecem no tempo divino. E o tempo de Deus é perfeito. E às vezes não está em sintonia com os teus sentimentos, com os meus sentimentos. É importante ouvir isso. Amém? Diga comigo, as promessas de Deus se cumprem no tempo perfeito de Deus. Eclesiastes 3:1. Eu acho que todos já leram esse versículo. O que é que diz lá? Tudo tem um tempo. Acabou. Você luta, vai. Mas se não chegou o tempo, não vai ser. E talvez Deus te trouxe aqui para te dizer, não vai ser agora. Vai ser no meu tempo. Deus está respondendo a alguém hoje aqui com esta palavra. Eu tenho certeza que Deus está dando uma resposta. Ele está dizendo, não vai ser agora. Mas o meu tempo é perfeito. Quem dá glória a Deus? Como eu disse que as promessas expressam o caráter de Deus, oferecendo segurança e confiança na sua palavra. Eu estava lendo Hebreus 6:18, já estou concluindo. Diz assim, para que por duas coisas imutáveis. Quantos já leram esse texto aqui de Hebreus? Muitos já leram, né? Diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. 6:18 de Hebreus. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha, o escritor está falando exatamente, não é do cumprimento da promessa de Deus e no tempo de Deus. Ele diz aqui, duas coisas imutáveis. Ele está falando de que duas coisas imutáveis. Que duas coisas são essas? Primeiro, a sua promessa. Diga, primeiro, a sua promessa. É imutável. Quem diz amém? Segundo, o seu juramento. Porque Deus se acomodou ao sistema do homem ali para fazer ele entender. Quando ele falou com Abraão, então ele foi ali ao sistema, porque os homens, quando eles queriam acabar com a discussão, eles faziam um juramento. Toda discussão acabava quando havia um juramento. E o juramento era sempre por alguém maior que eles. Por isso jurava por Deus, jurava por Jerusalém, a cidade santa, fazia juramento pelos céus. Os homens tinham alguém maior por quem jurar. Quem diz amém? Diga, os homens têm alguém maior por quem jurar. Mas quando Deus quis fazer um juramento para Abraão, ele se acomodou ao sistema humano. Disse, eu quero fazer um juramento. Os homens lá embaixo, eles têm por quem jurar, maior. Aí o texto diz, não tendo por quem. Não tendo a quem fazer um juramento. Que coisa maravilhosa. Os homens tinham alguém maior, mas Deus não. Ele olhou, não viu outro Deus. Nem em cima, nem ao lado, nem embaixo. Ele não viu ninguém maior do que ele, que tenha mais poder do que ele, que tenha mais autoridade do que ele.
Oh, glória ao nome do Senhor. Ele não viu ninguém fiel igual a ele. Não viu ninguém que tem todo o poder, porque só ele pode dizer: eis que eu sou Deus Todo-Poderoso, e além de mim não há outro. Levante a mão, adore ao Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo: aleluia. Coisa maravilhosa é isso. Amém. Diga comigo: Deus cumpre as suas promessas, as suas palavras, para relacionar-se conosco, mas também para transmitir confiança nele. Ele cumpre para nos fazer mais confiante, para nos fazer confiante nele. Deus tem responsabilidade em cumprir as suas promessas, porque Ele quer que olhemos para Ele e diga: tu és fiel, tu és fiel. Quem já disse a Deus hoje: tu és fiel?